A literatura de horror tem raízes profundas na história da escrita e se estende por séculos com contribuições de diversos autores e autoras ao longo dos anos. Seu surgimento pode ser atrelado às antigas narrativas e mitos que abordaram temas relacionados ao medo, ao sobrenatural e ao desconhecido. Mas quando se fala em autores pioneiros, você logo lembra de quem? Edgar Allan Poe? H.P. Lovecraft? Bram Stoker? E as autoras de horror? Quais nomes de mulheres que escrevem sobre terror ou horror que você tem como referência? As mulheres praticamente moldaram, inventaram e reinventaram a noção de horror na literatura. Mas e você, ouvinte? Imagina a força e o tamanho da influência feminina pro gênero? É isso que a gente vai comentar logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Eu sou Andrei Fernandes e hoje gravaremos sobre mulheres incríveis, com mulheres incríveis. E a Gabi. Pra me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Jay Carrillo. Oi, pessoal. Vocês já viram aquele vídeo da moça que ela pergunta pras mulheres, tipo, o que você acha de tal coisa? Daí é umas mulheres. Depois ela pergunta a mesma coisa. O que você acha de tal coisa? Daí ela pergunta pros homens. Daí vem a discrepância entre as respostas. Hoje vai ser eu. E as mulheres no horror, hein? Cita 5 aí. Cita aí a discografia ali da Mary Shelley, sua arrombada. Quero ver mesmo. Temos aqui também nossa queridíssima Gabi Larroca. Como é um podcast sobre mulheres no horror, eu sugiro que a gente exclua o Andrei, mute o microfone dele e quem sabe no processo, sei lá, a gente tranca ele no banheiro, esquece ele lá por uns 3 anos e vê o que acontece. Muito obrigado, porque se vocês me trancassem em qualquer outro cômodo, como é que eu faria minhas necessidades? É que coisas assim vão acontecer quando o feminismo for legalizado, entendeu? Cenas por favor, como Gabi, essa. muito obrigada. Já começa a realização deste sonho. Os banheiros de todas as casas serão ressignificados. Estarão lá vozes estranhamente grossas que irão desaparecer da face da Terra. E temos aqui também a nossa queridíssima Ira Croft. E aí, gente, tudo bem? E aí, Jay? E aí, Gabi? Oi, mulher, você que está ouvindo esse programa. Estamos aí, né? Eu quero aproveitar e mandar um beijo especial e um parabéns pra Tati Regis, que pesquisou, montou essa pauta junto com a Jay. Essa pauta está maravilhosa. Nossa, cada escritor, essa é maravilhosa. Não, essa é maravilhosa. Não, essa aqui é outra maravilhosa. Está muito boa, gente. Bem, antes da gente começar esse papo com indicações incríveis, eu tenho um recadinho bem rápido pra você. Primeiramente, agradecer a sua audiência, que você tá sempre aqui com a gente. Mesmo se você acabou de conhecer ou baixou apenas esse episódio, um agradecimento que eu faço a você. E é sempre bom lembrar que se você gosta do Mundo Freak Confidencial, você acha que as nossas pautas são relevantes, nosso conteúdo te acrescenta alguma coisa, sei que tá muito difícil, mas avalie ajudar aqui o Mundo Freak com o mínimo de R$10, galera. Você já ajuda a gente pra caramba. É aquela coisa, vai lá no apoia.se/confidencial, deixa lá, cara, deixa seu cartão de crédito lá, R$10 por mês vai debitando, cara, não vai fazer diferença nenhuma pro seu orçamento, eu tenho certeza. E é algo que, apesar de ser um valorzinho bem diminuto, mas é algo que, poxa, pra gente ajuda pra caramba, né? Então, quer dizer, a gente tem vários apoiadores super legais e se a gente alcançasse ainda mais, cada um dando um pouquinho, a gente conseguiria fazer ainda mais coisa. E, aliás, é até bom falar, hein? Estamos pensando aí em como dar também uma reformada nessa campanha aí, pra gente entregar mais coisas legais e aí talvez incentivar também mais pessoas a adentrarem esse barco maravilhoso. O que você gostaria de receber de uma recompensa que seja, vamos dizer assim, fácil de produzir, fácil de entregar, que vocês sentem falta? Seria bem interessante, talvez um episódio a mais, extra, né? Talvez uns comentários de assuntos que a gente geralmente não aborda aqui no Mundo Freak. O que você acha? Talvez um grupo secreto? Queria saber a sua opinião. Sempre siga a gente nas nossas redes sociais e conversa com a gente por lá. @Mundo Freak em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, etc. Só no Twitter, @Mundo_Freak, é um pouquinho diferente.
mas manda um DM pra gente, a gente dá uma conversada, beleza? E antes da gente passar pra esse papo incrível, é claro que eu tenho que falar, galera. Cadê o Murilo? Mete aí o mete aí a gente entrando na avenida agora, galera. Pra galera que ficou de fora, ou pra galera que gostou muito da nossa última festa, que foi a nossa festa de Halloween, a gente teve aqui uma ideia de fazer uma coisa muito legal, que é uma grande festa de carnaval. Só que, né, não vai ser um bloquinho na rua, mas a gente vai juntar ali no bar Nossa Merda, que, enfim, quem já frequentou, já conhece, e a gente tá sempre lá fazendo uma baguncinha. Se você quer saber de uma baguncinha, não vai viajar, ou tiver vindo pra São Paulo, você está convidado dia 17, sábado agora. Os ingressos são, galera, tá super limitado. Eu tô vendo aí que teve uma galera que esperou virar o mês de fevereiro pra dar uma comprada. Não tá próximo de esgotar ainda, mas provavelmente vai estar conforme a gente for chegando no evento. Então, galera, corre, vai lá no site do Simpla, é só procurar Carna Freak, ou então no nosso site, nas nossas redes sociais. A gente tá sempre falando isso. A gente vai ter várias pessoas do Núcleo Mundo Freak. A gente vai ter eu, Ira, Keller, Ananda, mais um monte de gente com anúnciozinhos especiais, inclusive. Eu tô pensando em fazer anúncios especiais aí nesse evento carnavalesco, hein? E é claro que, para além de você estar ali numa festa legal em que você vai conhecer outros freaks e freakas, Andrei, eu queria ir, mas eu não tenho ninguém pra ir porque eu escuto o Mundo Freak sozinho. Galera, não existe nada melhor do que você ir pra uma festa, pra você ir pro encontro onde todo mundo tem o mesmo gosto em comum e que você pode conhecer gente nova. Já conheci gente que, poxa, se encontrou em vários dos nossos eventos aí e arranjou aí uns joguinhos aí. Então, ó, galera do carnaval, pra você, o lugar é super tranquilo de chegar, fica ali perto da Estação Marechal Deodoro. Algumas pessoas ficam com medo de ser uma coisa do centro, etc e tal, mas é algumas quadras, não tem nenhum problema. A gente faz esses eventos já tem bastante tempo, a gente nunca recebeu nenhum relato estranho, assustador ou coisa nesse sentido. E também, vocês sabem, a galera que escuta a gente é super good vibes, né? A galera super bacana. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque, galera, a gente tá preparando umas ações legais ali dentro e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando, é um grande baile de máscaras. Ah, Andrei, não tenho máscara, posso ir? Tudo bem, se você não conseguiu arrumar a máscara a tempo, a gente vai oferecer ali umas máscaras, né? Que você pode aí aproveitar essa ideia de baile das máscaras. Pode ir fantasiado, pode ir sem fantasia, leva só sua mascarazinha, ou então a gente vai distribuir pra você ali na hora. E vai lá, bebe, se diverte, vai ter música, vai ter atração, vai ter espetáculo, vai ter um monte de coisa legal. E, olha aí, ó, novamente, ingressos limitados. Só procurar por Carna Freak no Simpla, vai estar o link no post e também nas nossas redes sociais. Galera, corre que vai acabar. Então, quem avisa amigo é isso. Então, galera, bora falar sobre essas mestras do horror. Cara, são autoras incríveis que eu tenho certeza que vocês vão adorar colocá-las na sua estante. Então é isso, vamos falar sobre elas? Vamos lá, galera. Antes de qualquer coisa, deixa eu dar um pequeno aviso, um pequeno preâmbulo, um pequeno spoiler, talvez, desse pequeno episódio. Porque tem você, ouvinte. Tem um ouvinte aí que tá falando, ai, lá vem o Mundo Freak lacrador. Primeiramente, parece que nada mais foi igual depois do Mundo Freak, seu cachorro estúpido, né? Tipo o vilão do Scooby-Doo e coisas nesse sentido. Mas eu vou falar pra vocês, ouvintes, que a realidade... E aí, desculpa aí, gente, eu vou estar pagando mais feminista que eu aqui agora. Mas eu prometo que vai ser só nesse primeiro minuto aí. Que é o seguinte... A história, através da história, a gente teve diversas contribuições de mulheres em várias áreas do conhecimento e do entretenimento e da cultura e por aí vai, que foram sumariamente apagadas. Isso não é uma teoria da conspiração e etc e tal. E vocês vão notar depois desse episódio como o horror não é que elas contribuíram, elas praticamente criaram essa porra. E aí quando você vai falar de autor de horror, você lembra de quem? Você lembra dos machinhos. Então, assim, prestem bastante atenção. E é isso. Acabou Andrés Esquerdomacho. Esses dias eu vi um meme e era assim: Deus chegava para Adão assim no paraíso. Ô Adão, chega aí. Aí vinha Adão. Que foi, Deus? Aí Deus olhou assim pra Adão. Ó, vou trazer uma mulher aqui. Aí Adão olhou pra ele e falou assim: aí, começou a lacração já, né? Espero que não seja este programa, ouvinte. Espero que você não seja o Adão, hein? Porque, olha, a gente já lacra faz tempo, na real, viu? Porque sempre teve mulher nesse programa aqui, hein? Isso não é modinha, não, hein? Aqui não é modinha de lacração. A gente já lacra há muito tempo.
Eu acho que talvez existe uma expectativa aqui nesse primeiro momento, a gente fala da Mary Shelley, que foi uma pessoa importantíssima e fantástica pra gente falar aqui nesse exato momento, talvez uma das maiores contribuidoras, nem diria só do terror, né? Mas da própria questão do entretenimento, né? Mas a gente vai lá pra trás, porque Mundo Freak é conhecimento. E se você quiser pauta lista do BuzzFeed, aí não é aqui o teu lugar. Aqui vai ser episódio de 50 minutos e doideira. Vambora. E outra coisa, se você quiser indicações assim, você tem a Gabi Laroca, você tem Tati Regis, você tem um monte de gente que, por sinal, participa do Mundo Freak, além da Ira também, que acabou de fazer uma resenha aí Resenha não, você falou sobre os mangás novos do Junjito, que saíram pela Pipoca e Nanquim. A gente tá aí, ó, não é de hoje indicando esse tipo de coisa, então já segue lá, porque a gente tá sempre falando o tempo inteiro sobre fazendo listinha de BuzzFeed, tá? E as mulheres no horror, hein? Hein? E as mulheres no horror? E as mulheres no horror? E na ficção city? Cara, vai ser a vírgula desse programa, hein, Murilo? Desculpa, vai ser... Cara, vamos lá. Tem esse livro aqui que vocês mencionam na pauta, que é O Castelo de Otranto, de 1764. Mas é importante lembrar que, quando a gente tá falando sobre gênero, parece que a gente tá falando... E essa palavra é muito polivalente, né? Essas coisas de gênero. Mas o que eu tô querendo falar, na verdade, é o seguinte. Quando a gente pensa terror como gênero, a gente tá pensando numa construção, talvez, muito recente, né? Nos últimas décadas e últimos séculos, talvez, né? Talvez nos últimos séculos nem teria exatamente essa questão. Mas a história de horror sempre teve aí na humanidade, né? Isso aí, nem que seja como uma função social ou cultural de educar. Naquele sentido, vamos aprender pela dor e pela tortura psicológica das nossas crianças, né? Mas a ideia é que você tem esse Horace Walpole, que tem esse livro, né? O Castelo de Otranto, que seria esse britânico que é frequentemente associado com a ficção de horror, né? Como uma raiz principal. Eu acho, assim, que tem uma questão muito importante quando a gente fala de qualquer gênero, seja ele literário ou cinematográfico, né? Aqui a gente tá falando do horror como um gênero literário, é que gêneros, eles não nascem da noite pro dia, né? Então, assim, eles são construídos ao longo do tempo e eles mudam muito. Então, assim, algumas coisas que não foram concebidas como horror, hoje em dia são consideradas horror, né? Depois de algumas décadas ou séculos, e coisas que talvez a gente considere horror hoje, daqui a alguns anos não sejam mais, entendeu? Então, é uma questão muito de transformação. E tem todo o princípio, né, de que gêneros, eles também são categorias que a gente utiliza para produzir uma obra, para vender uma obra, para criar expectativas de produtores, de leitores e de todo mundo que está envolto nessa circulação de determinada história. Então, o horror, quando a gente pensa no gênero de horror, né, que a gente tá falando dessas mulheres, muitas dessas obras não foram inicialmente pensadas ou concebidas como horror, né? Um bom exemplo é o Castelo de Otranto, por exemplo, do Horace Walpole, né, que hoje é horror, porque é gótico, mas na época a literatura gótica era uma coisa, não era literatura de horror. A própria Mary Shelley, a gente olha pro Frankenstein hoje, Frankenstein é uma obra de horror, mas na época estava muito mais voltado, definido talvez como ficção científica. É claro que essas categorias, elas são muito arbitrárias, né? A gente vai mudando, não é que você bate o martelo e é assim. Mas eu acho que é importante a gente ter em mente isso, de que muita coisa, quando a gente olha retrospectivamente, afinal a gente tá falando assim de 1700, 1800, foi concebido de uma maneira que não era pra assustar, mas que não era necessariamente o gênero de horror como a gente conhece hoje, e que isso vai ganhando novos significados, e que essas histórias de medo, até de ensinar, né, por meio do susto, ou de lidar com alguma coisa coletiva, vão ganhando esses novos ares, né? E além de datado, né, Gabi, como que era a popularização, né, desse horror, né? Além dele ser um horror diferente do que ele é hoje, a popularização dele, a distribuição, né, o Penny Dreadful, como que se era distribuída essas histórias, né? Como que as pessoas recebiam essas histórias. E o público, né? Porque naquela época a gente tava falando de algo muito mais minorizado, baixa renda, né? Uma produção quase que artesanal para se chegar nessas pessoas, né? Então não era uma literatura
muitas aspas aqui no que eu vou dizer, alta literatura, né? Em que hoje o horror está em todos esses aspectos, né? A gente encontrava de uma outra forma. Quando eu comecei eu não sou especialista em horror, mas eu estudei muito ficção científica por causa do meu mestrado. E antes eu sempre achei que a primeira mulher que escreveu ficção científica foi a Mary Shelley, né? E conforme eu fui, puxando artigos, eu cheguei numa outra moça em 1666, chamada Margaret Cavendish, que escreveu O Mundo Resplandecente. E na época, não era ficção científica, era ela extrapolando as ideias da época para poder tratar de um assunto. E conforme eu fui puxando mais ainda, a gente sabe que o Kepler também escreveu uma ficção científica para tratar das coisas que ele estava trabalhando ali. A gente vai até os gregos. Então, o que a gente precisa entender é que quando a gente fala de ficção científica, horror, romance, geralmente é um reflexo da sociedade. E quando a gente está falando de clássicos, né? Isso é um clássico. Por que é um clássico? Porque transcende o tempo, né? Ele continua relevante com o passar do tempo. Mas ele também é reflexo do que estava acontecendo naquele período, entendeu? Então, não adianta a gente só falar que isso aqui é a ficção científica mais pura, é o horror mais puro. Não, ele vai estar sempre atrelado com outras coisas. O horror, ele tá muito atrelado também com a comédia, tá muito atrelado com a ficção científica. É muito poroso, né? Isso. O horror, eu acho que talvez seja um dos gêneros que mais você... Até mesmo o que seria o oposto do horror, que é a comédia, você tem diversos exemplos de onde que eles se fundem de maneira muito fácil. Agora, tu meter um filme de romance e aparecer um robô gigante, é difícil. Você pegar um filme de romance, sei lá, ficção científica rola, né? Então, assim, os gêneros, eles estão... Mas o horror, né, é bem interessante como você tem essas coisas. E concordando com a Jay, né? Assim como as ansiedades sociais mudam, né, de tempos em tempos, o horror vai mudar também, de certa maneira, porque ele tá lá pra, vamos dizer assim, colocar ali, meio que figurativamente falando, um pouco dessa transcendência, né? É muito expressivo, né? O horror é muito expressivo, expansivo. Se quer dizer, um exemplo muito simples que eu já abordei em outros casos e eu devo abordar em breve aí pra projetos aí que eu não posso falar agora. Mas, por exemplo, Guerra dos Mundos, cara, o Guerra dos Mundos é final do século XIX, num final de era vitoriana, com um fenômeno de fim dos tempos, que tem um termo francês que agora, que eu não vou lembrar agora de cabeça, porque não sei falar francês, mas que, da mesma forma como rolava no final dos anos 90, rolava no final dos anos 90 do século XIX. Da galera achando que a sociedade estava indo pro buraco, que as coisas estavam mudando, era realmente a decadência da era vitoriana, né? E o o H.G. Wells, caralho, ia chamar George. George Wells, acho que você ia confundir. George Orwell, outro cara. O H.G. Wells, né? Ele coloca muito do temor que era do inglês médio daquela época, que era o quê? Fazer o que eles faziam com as outras culturas, que é uma sociedade superior, aspas, que é dele tecnologicamente, vier pra dominar, pra escravizar, pra se alimentar e por aí vai, né? E isso, inclusive, está no primeiro capítulo do livro, com essas quase com essas palavras, assim, que ele fala um pouco sobre isso, né? Não julguemos os marcianos, pois assim como eles, nós também somos otários, né? Ele não está assim porque ele não falava português, mas é quase. Eu acho que isso que deixa mais interessante ainda quando a gente vai discutir esse tema, né? Mulheres no horror, mulheres negras no horror, mulheres asiáticas no horror, entre outras etnias. Quando a gente faz uma recapitalização, uma ressignificação por esse ângulo, a gente vê assim, o horror, ele está sempre falando sobre os nossos medos e as nossas reações a esse medo, o que você tá falando, né? A gente tem medo de invasões alienígenas porque a gente invade e coloniza outros povos, não, a gente não, cara pálida. Sociedade. Eu não invado nada. Eu tô aqui na minha. Olha aí, eu tô no time do Andrei, o que eu tenho a ver? Não tô invadindo nada, não. Cara pálida também não. Enfim, a gente sempre teve o horror falando desse medo da sociedade, porque a sociedade faz isso. E como você bem disse, eu não faço isso. Quem que fazia isso? O estereótipo do homem branco, sabe? Os velhos ricos lá. E quando a gente começa a colocar mulheres, entra outro elemento. Quando a gente coloca pessoas racializadas, a gente coloca outro elemento. Quando a gente coloca agora, principalmente, sobre povos originários, a gente começa a encontrar outras fontes e outras formas de se falar sobre o horror que já existia, que não estava recebendo essa luz. Ano passado, eu tive, assim, uma epifania quase. Porque eu estou acostumada com o terror. O terror e o horror são o primeiro gênero que eu lia. Eu sempre
sempre li Stephen King, eu sempre adorei. Então, era o que eu lia, né? E daí, a gente tem a questão do casas assombradas, a gente tem peste se alastrando pelo mundo inteiro. Pô, legal, terror, ficar brincando com essas coisas, assombração, papapá. Daí eu encontrei as mulheres da América Latina falando sobre horror e terror. E foi aí que eu simplesmente congelei e fiquei paralisada, porque essas mulheres falam que o horror agora tem nome, e esse nome se chama homem, se chama violência sexual, se chama tráfico de corpos. E daí eu falei assim, eu tenho medo disso, eu tenho medo de andar na rua de noite, eu tenho medo de fazer certas coisas, porque eu sei que o meu corpo pertence à sociedade que é patriarcal. Então, muitas das vezes eles são violados, esses corpos, e ninguém liga porque é comum. Entendeu? São essas palavras que eu encontrei nesses livros. E se eu comecei a, tipo assim, gente, esse aqui é o horror e o terror do mais puro. Eu não vou conseguir dormir à noite. Então pra mim foi basicamente dentro do ser Jay, foi uma quebra de paradigma que eu comecei a entender que me dá medo de verdade. Então, quando eu fui procurar outras alternativas de se tratar horror e terror, que são das mulheres negras, das mulheres asiáticas, das mulheres transexuais, das pessoas que são não binárias também, eu falei assim, olha, galera, eu acho que isso aqui me dá mais medo do que esse povo homem branco aí falando de casa assombrada. Porque agora a gente tem uma adição, né, de mais informações, mais experiência daquilo que é o medo de mais gente, né? Eu tive muito esse impacto também, além de conhecer as escritoras latinas, eu fiz um curso também de território de horror latino, e eu já gostava de terror e horror, e aí quando a gente lê algo, né, como a Jay falou, a gente lê algo que se relaciona a nós, o medo passa a ser mais real, sabe? A gente tem essa sensação. E os exemplos das mulheres que estão aqui, né, nessa pauta que a gente vai falar uma a uma, né, a gente tem entre elas diferenças raciais, localização, onde elas estão, época e classe social, que eu acho que é um dos pontos mais fortes que a gente tem hoje para falar no terror, né, o quanto classe social nos separa, o horror social literalmente dito econômico, e o quanto isso vai gerando muito mais horror. Eu acho que esses detalhes estão em cada uma dessas escritoras que estão aqui, que a gente vai poder falar bastante. E as mulheres no horror, hein? Vamos falar aqui da Anne Radcliffe. Não conhecia a autora, nascida em 9 de julho de 1764. Não à toa, provavelmente ela não está viva, por isso que eu não conheço. Já começou ali. Cadê o áudio da Jay? E as mulheres no horror, hein? Olha aí. Sabe o que eu tava procurando? Eu tenho uma... A Dark Side, ela fez uns cartões postais dessas mulheres no horror e tem da Anne. E ela, tipo, eu acho que tem uns demoninhos atrás, uns fantasminhas atrás, mas eu não tô com a imagem aqui, senão eu ia mostrar. A Dark Side trouxe um conto dela. Não sei se a Gabi sabe mais, mas acho que tem um livro que tem um conto dela. Muito bom, muito bom. Bem, assim como qualquer pessoa da época, talvez que se dedicasse um tempo pra isso, né? Ela era, né, rica, vinha de uma casta nobre, né? E aos 23 anos se casa com William Radcliffe, um jornalista que foi um grande incentivador, inclusive, da literatura escrita da Anne, né? Então, homens, incentivem suas literaturas das suas meninas. E foi assim que nasceu o Morro dos Ventos Uivantes. Tô brincando, mas é referência, né? Radcliffe. Eu pensei que eu não sabia se você ia falar Radcliffe ou Dado Dolabella feminista. Meu Deus do céu. Essa foi muito ruim. Onde que esse podcast vai parar, Jesus amado? Vamos lá. Daí nasceu uma das grandes histórias de amor que as pessoas acham que é o Morro dos Ventos Uivantes. Nossa. E se isso for amor, velho, eu sinceramente não sei o que é, entendeu? Tamo fudido. Os seus primeiros romances, eles são lançados em 1789 e 1790, né? Foram publicados anonimamente, porque tinha um peso provável dessa época relacionado a gênero. E ela alcança a fama com seu terceiro romance, chamado O Romance da Floresta, de 1791. Mas foi com Os Mistérios de Udolfo, de 1794, que ela se tornou
a romancista mais popular da Inglaterra, né? Que esse livro, pra quem não sabe, tá dando mole aí, o livro conta a história da órfã Emily e de como ela foi submetida à crueldade por parte de seus tutores, sendo ameaçada de perda de sua fortuna e aprisionada em um castelo, sendo finalmente libertada e unida a seu amante. Só que em meio a tudo isso, o tal castelo de Udolfo, um lugar sombrio, assustador e com atmosfera assombrada, episódios estranhos passam a acontecer. Enfim, Radcliffe ganha bastante dinheiro, né, com o Mistério de Udolpho, e o seu livro seguinte, O Italiano, de 1797. Ela não gostava de ser chamada de autora, olha aí, ó. Então os autores têm que aprender um pouco isso aí, hein? Essa coisa aí de ficar brigando pela palavra aí. E nos últimos 20 anos da sua vida ficou só escrevendo poesias, que acabou não sendo bem recebido pelo público, né, que estava acostumado com outra forma de escrita dela, né. Então, cara, é uma puta escritora interessantíssima, cara. Eu achei impressionante esse fato dela ser a autora mais vendida da Inglaterra na época. Isso é não um feito comum, não, né? Isso é muito interessante, né? Não sei se já tiveram oportunidade de ler alguma coisa dela. Eu já li, só que, pra mim, com ela, eu não... É aquele negócio da identificação que eu tava falando no começo. A Anne, ela vem de ela é rica, né? Então, ela escreve porque é a oportunidade que ela tem como mulher de estar numa área majoritariamente dominada por homens, né? Então isso é um marco pra ela. É a mesma coisa, o problema que eu tenho com a Jane Austen. A Jane Austen, ela escreve muito bem, só que eu não consigo me identificar com as histórias porque não é aquilo que eu vejo, né? Não é aquilo que eu passo. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa linha de tipo, olha, isso tá muito... O horror e o terror também tá muito atrelado com a sociedade, o que está acontecendo naquele momento, porque a gente lê as coisas de lá atrás e não gostar muito, não quer dizer que não vale a pena, entendeu? É só você vendo como as coisas são transitórias e como o horror, ele vai se apropriando de várias coisas, né? Eu acho muito importante, porque o Mistérios de Udolpho é considerado um dos marcos da literatura gótica, né? E ele meio que estabelece o tom de muitos livros que vêm depois e de livros que a gente recebe até hoje, né? Que é aquela ideia de uma história de mistério, se é sobrenatural ou não, ambientada em um castelo decadente, em uma mansão, ou alguma coisa assim, uma estrutura medieval, longe da civilização, caindo aos pedaços, tem toda aquela atmosfera intimidante, uma donzela em perigo, né? Seja uma órfã, uma viúva, e uma ameaça sobrenatural que pode ser ou não sobrenatural, né? Em muitos casos a gente descobre tipo Scooby-Doo, que é só tirar a máscara e você descobre que o vilão não tem nada de sobrenatural. Mas uma coisa da Anne Radcliffe, né, que a Jay falou sobre a questão de, claro, ela vem de uma posição de elite, ela era uma mulher letrada, né? Eu acho que isso também possibilita com que ela publique os seus livros, ela escreva, ela tenha tempo para escrever até, né? Mas ela tem um ensaio, e eu acho que isso é uma das partes mais importantes da carreira dela, além dos Mistérios de Udolpho. Porque a gente fala muito sobre o que é horror, o que é terror, e ela escreveu sobre isso no século XIX. Porque ela tem um ensaio que é On the Supernatural in Poetry, tá? Ou seja, tipo, tem PDF por aí, eu acho que ele tem até uma tradução feita por universidades, assim, aonde ela faz uma distinção entre o que é terror e horror. Então ela é uma das primeiras autoras a entrar até mesmo nessa questão teórica, que a gente hoje até conversa e troca e cada um tem a sua opinião, mas lá, há muito tempo atrás, ela já tinha escrito sobre essa distinção. Então acho isso muito importante de pontuar. É que isso é muito interessante pelo fato de você ver que a pessoa, ela tá interessada no como ela vai levar pra frente o horror e o terror, entendeu? Isso acontece muito também com a Ursula Le Guin. Ela começou a escrever academicamente falando sobre a ficção e a ficção científica e a importância disso na sociedade e da diferença, etc. Porque quando a gente vai falar de ficção científica, eu tô falando de ficção científica porque é o que eu sei falar, né? Meio que a gente não tem uma definição concreta. E eu acho que isso é importante porque o horror e o terror, eles se misturam um pouco também. Quando eu tava lendo a Octavia Butler, ela escreveu Laços de Sangue e pra mim ela é conhecida como uma escritora de ficção científica. Aquele conto pra mim ele é horror.
Pra mim, não tem. Nossa, eu super considero ela uma escritora de horror também. Assim, sabe? Apesar de estar classificado, porque economicamente, vendas, né, comercialmente vai, mas eu também, Jay, eu li aquilo, e aquilo pra mim, nossa, isso pra mim é horror, muito horror. É interessante porque as próprias escritoras, elas estão se questionando sobre isso. Então, por mais que a Anne Radcliffe, ela escreveu prolificamente, ela própria se questionava sobre o gênero e o subgênero dela, né, que ela estava escrevendo. E quando a gente fala, assim, dessas diferenças, e quando eu falo, assim, de, por exemplo, sobre classe, né, sobre consciência de classe, como que isso impacta no horror, né, a época e a classe em que a pessoa vivia. Isso são só diferenças, isso também não impede o horror, porque enquanto a gente tem as pessoas mais pobres vivendo horror no dia a dia, onde elas colocam na sua arte, na sua cultura, as pessoas ricas também, elas estão vivendo uma outra situação. E uma coisa que a Gabi falou que, assim, é muito importante dentro disso, dentro de algo criativo, de se permitir criar o horror, né, não necessariamente com a sua experiência, que quando a pessoa tem esse suporte financeiro, quando estamos falando de uma escritora, ela tinha tempo para sentar e se dedicar a isso e trabalhar apenas com esse criativo. Então a gente tem vários horrores que uma coisa não se contrapõe à outra, né? Da mesma forma que o masculino com o feminino e o não binário, sobre as racializações, a gente vai ter pontos diferentes de horror, mas todas elas estão falando de horror, daquilo que elas estão vivendo como horror. Graças a Deus. Graças a Deus ela tinha tempo pra escrever. Queria, né? Vamos falar dela então, da Mary Shelley, nascida Mary Wollstonecraft Godwin, em 30 de agosto de 1797. Anos 90, olha aí, tá vendo? Muito sério no SBT que ela assistia. Nasceu em Londres, casou-se em 1816 com Percy Bysshe Shelley, na França, né? Ele morreu e Mary teve que retornar aí à Inglaterra, né? Então é um pouco da história de vida dela. E acho que todo mundo conhece Mary Shelley pela sua obra mais clássica, né? Que é o Frankenstein, ou conhecida como Prometeu Moderno, né? Que foi publicado em 1818 e revisado em 1831, que também se enquadra nessa categoria de romance gótico, né? Pode-se dizer também que é uma narrativa com um texto bastante filosófico. Quando a gente fala da Mary Shelley, né? Falando rapidinho sobre a história de vida dela, tem uma coisa que desde a infância, desde quando ela nasce, vai influenciar muito a escrita, é que ela era filha, né, do William Godwin e da Mary Wollstonecraft, né? A mãe dela morre alguns dias depois do parto dela, né? Então ela tem essa sombra da mãe que vai influenciar muito ela, porque a Mary Wollstonecraft, ela era uma filósofa feminista, que escrevia muito e que defendia muito, assim, o direito das meninas de serem educadas, entendeu? Ela tinha todo um envolvimento no que a gente pode chamar de um proto-feminismo, né? Porque a gente ainda não tem o que é o feminismo, né? Só para não ser anacrônico. E o pai dela também era um filósofo, ele trabalhava muito com temas de política. Então, assim, ela foi criada numa casa onde ela aprendeu a ler, onde ela aprendeu a escrever, onde ela era incentivada a fazer esse tipo de coisa. Então, assim como a Anne Radcliffe, que a gente estava falando, vem de um privilégio, né? A Mary Shelley, por mais que ela tenha passado por muitas tragédias ao longo da vida dela, que vão marcar a escrita do Frankenstein, ela também vem sob dois pais que acreditavam muito na educação para as meninas, né? Então ela vai ter esse diferencial desde sempre, sabe? Nossa, ela nasceu num meio criativo, político, social incrível. A história dela é incrível. Deu, respaldo pra ela ser quem ela foi, entendeu? Porque o Frankenstein, ele foi feito de uma brincadeira com várias pessoas da alta sociedade que escreviam na época. E você tá ali naquele meio, você ser permitida fazer esse tipo de coisa e você saber que ninguém vai te julgar, que as pessoas vão gostar e vão conversar com você e vão te apoiar, nasce Frankenstein. Então, o que a gente pode estar perdendo por falta de incentivo? Porque isso é incentivo, entendeu? Você chegar lá e dar apoio. E eu acho incrível o jeito que Frankenstein nasce e como ele se perpetua até hoje. Ela teve uma grande oportunidade por causa desse privilégio que a levou a estar entre pessoas financeiramente muito ricas, escritores que estudavam muito, né? O Lord Byron, que já era uma referência
referência na época. Ele era aquela referência na literatura naquele momento. Então, ter essa oportunidade, ela é um caso que, no caso de classe, deu todo o suporte, deu todo o apoio para ela estar naquele momento, ainda assim, enfrentar a barreira de ser uma mulher e depois a vida dela toda após isso é uma luta constante, né, sobre independência feminina, além do que ela recebeu de casa. A obra dela depois se transforma isso, mas precisou de todo esse suporte, essa oportunidade para ela estar naquela noite, na casa do Lord Byron, deles combinarem essa brincadeira e ela poder estar livre apenas para fazer a sua obra e criar ali uma das grandes obras de terror que a gente tem. E contextualização histórica, né? Porque um vulcão entrou em erupção, acabou com a energia, e daí falou assim, e agora? E foi aí que nasceu ela falando sobre eletricidade, né? Que também é outra coisa incrível. Que, de novo, eu vou bater sempre nessa mesma tecla. Edgar Allan Poe conseguiu resolver o paradoxo da noite escura muito antes dos cientistas entenderem o que estava acontecendo. Eu trabalho também com a Madeline Engel, que escreveu Uma Dobra no Tempo, que eu sinto que ela estava falando de teoria das cordas muito antes da teoria das cordas serem firmadas pelos cientistas, né? Então, não necessariamente você precisa estar dentro do meio, fazendo ciência, tipo, dentro do método científico, para poder falar de ciência e chegar a conclusões sobre a ciência, né? É que assim, eu acho que quando a gente fala da Mary Shelley, muito do Frankenstein vem da vida dela, né? Eu acho que é importante pontuar isso, né? A mãe dela morreu 11 dias depois dela ter nascido. Ela vive, né, nessa perda eterna da mãe, que era essa figura muito importante pro pai e pra ela. Ela vai ter várias gestações que acabam com abortos espontâneos ou que os filhos nascem e acabam falecendo ainda pequenos, né? Então ela passa por essas perdas de gestação, de filho, de parentes, muitas vezes, né? E é por isso justamente que o Frankenstein traz muito sobre morte e vida, né? Sem contar que, além dela estar conversando sobre essa habilidade, né, de dar vida, de você criar vida, ela também está dialogando, como a Jay falou, com vários estudos sobre eletricidade, galvanismo, animação e testes em cadáveres. Então, assim, é muito fruto da época mesmo, assim. Ela dialoga com essas questões. Ela faz Frankenstein também ser um tratado filosófico sobre os limites da ciência, até onde o ser humano pode brincar de Deus ou não, né? E acarretar com essas consequências do que ele faz. Então tem muito dela, você vê que tem muitas questões ali que são biográficas, que vêm dessas perdas constantes, desse luto que ela vive, mas também da época. E eu acho isso sensacional, como o Frankenstein ele equilibra esses dois eixos para criar uma ficção científica / horror que fala muito ainda hoje, né? E queria deixar uma sugestão de leitura. A gente fala muito, quando se fala da Mary Shelley, se fala muito da mãe dela, que é a Mary Wollstonecraft, e talvez quem esteja fora da história não saiba muito bem, assim, mas tem um livro que foi lançado pela Dark Side que chama Mulheres Extraordinárias, que é uma biografia em conjunto. Então você vai saber sobre a Mary Wollstonecraft, a vida dela, e a vida da Mary Shelley, e como essas duas mulheres, mesmo estando separadas, né, porque uma morreu 11 dias depois de dar à luz, ainda se influenciaram, e ainda a mãe esteve muito presente na vida da Mary Shelley. Eu acho uma leitura sensacional, assim, pra quem curte o assunto, vale muito a pena. Esse livro é maravilhoso. Pra mim, o Horror Noir é, assim, livro de você ter ali de cabeceira pra ler e se consultar sempre. Eu sou apaixonada por essa obra da Mary Shelley. É o meu primeiro e único quadrinho publicado, é uma homenagem a ela e uma homenagem a Capitu. Não é uma pessoa, mas é uma personagem aí que sofre muitas cobranças. Traiu ou não traiu, hein? Não importa, Bentinho é um merda. Ah, exatamente. Bentinho chato do caralho, brother. E nossa, Gabi, isso que você falou disso e tudo, sabe? As várias nuances que ela coloca, né? A maternidade, sabe? A relação de pai, mãe da criatura, tudo isso é muito incrível. Acho que é uma das nossas referências aí. E estudar sobre ela e a mãe, todas essas relações é muito importante pra gente. Bom,
vamos falar aqui de Shirley Jackson, escritora norte-americana nascida em 14 de dezembro de 1916. Conhecida principalmente por suas obras de terror, suspense e mistério. Então, Jackson se forma na Universidade de Syracuse em 1940, se casa com um crítico literário chamado Stanley Edgar Heyman, com quem teve 4 filhos, Life Among the Savages, de 1953, e Raising Demons, de 1957. O que eu acho nomes ousados para crianças. Brincadeira, são os livros dela, não os filhos. Como é seu nome? Raising Demons. Nossa, legal. Olha o filho da Gabi aí, ó. Fica da ideia aí de... O primeiro nome é Raising, o segundo nome é Demons. Ela tem vários livros incríveis, assim. E vocês têm pelo menos uma obra, assim, que realmente, mudou coisa pra caralho, né? Mas a gente tem uma aqui chamada A Loteria, que foi publicado pela primeira vez no New Yorker em 25 de junho de 1948. Firmou sua reputação como mestra de histórias do horror. O conto provocou indignação pública e mais de 300... Porque a New Yorker, se eu não me engano, é uma revista, né? É. Eu amo. Eu não li a história, mas saiu recentemente o quadrinho pelo neto dela, eu acho. Uhum, é o neto. Pela Dark Side. E que pedrada, desculpa a analogia, esse quadrinho. Primeiro que ele é muito bem desenhado, e a história eu não tava esperando, porque é muito bonito. Você vai vendo uma história relativamente simples, né? Que você vai vendo que é uma reunião daquele vilarejo, que eles precisam fazer alguma coisa, né? Todo ano tem. E é como eles vão tirando, tipo, papelzinhos e tem que ter todas as famílias lá. Enfim, esse é mais ou menos o tropo da história. E quando acaba, você fica... Eu não tava esperando por isso. E é sensacional porque é uma história relativamente simples e que ela vai te dar uma grande pedrada na sua cabeça. Então já fica aí minha recomendação. Tem quadrinho, vale muito a pena se tem em casa. Na edição de 22 de julho de 1948, do San Francisco Chronicle, Jackson oferece a seguinte resposta para essa repercussão negativa, vamos colocar assim. Explicar o que eu esperava que a história dissesse é muito difícil. Acredito que ao ambientar um ritual antigo, especialmente brutal no presente e em meu próprio povoado, esperava chocar os leitores com uma dramatização explícita de uma violência sem sentido e uma desumanidade em suas próprias vidas. Achei bem estranho isso, mas ok, né? Ficou todo mundo aqui. Filho, autor de horror é isso aí. Não é a pessoa bate bem. Pra quem quiser, né? Porque tem o quadrinho que saiu pela Dark Side ano passado, em 2023. Mas também tem A Loteria e Outros Contos, que foi publicado pela Alfaguara, né? São acho que 20 e poucos contos, mais A Loteria. É só procurar A Loteria e Outros Contos, é uma edição bem bonita. E daí você consegue, se você já não é muito dos quadrinhos, né? Cada um tem a sua forma favorita de ler, você pode encontrar já traduzido pro português o conto também. Talvez a obra mais famosa dela é Assombração da Casa da Colina, de 1959, que é o 5º livro publicado dela. E, cara, essa história, se você não tem noção do que eu tô falando, você provavelmente já teve contato com alguma adaptação dessa história na sua vida. No caso, a obra original, você tem uma suposta mansão assombrada, no qual um grupo participa de estudos pra saber se é verdade ou não, né? Então a gente tem aquele filme dos anos 90, que como é que era? A Casa Amaldiçoada. Eu acho que era uma parada dessa, mas tinha várias adaptações de filmes até, acho que anos 80. São várias adaptações. Várias. Tem a Casa da Colina. Gabi, que é nossa fonte de informação de horror, por favor. Assim, a melhor adaptação pra quem tá procurando o filme de adaptação da Assombração da Casa da Colina é o filme de 63, que o título é The Haunting só, mas aqui no Brasil ele tem o título de Desafio do Além, tá? É por isso que todo mundo se confunde e se perde, mano. Ninguém sabe muito bem o porquê, mas assim, em quesito de adaptação da obra da Shirley Jackson, esse assim é sensacional. Eu gosto muito também, obviamente, da série, né, do Hill House, lá do Mike Flanagan, a primeira ali. Sim. É muito boa também. Excelente. Mas a gente já tem ali mais umas liberdades poéticas que fazem muito bem, né? É bem diferente. E que são muito interessantes, assim. Eu sou super a favor do que o Flanagan faz com as obras, né? De não adaptar, mas de recriar, de expandir. Mas, se você tá afim de uma adaptação mais fiel mesmo, ou assim, tenho preguiça de ler, eu quero ver o filme, sabe? Assiste o Desafio do Além de 63, que ele conta bem direitinho a história e muito da ambientação
ambiguidade que a gente tem na Assombração da Casa da Colina, né? Porque uma coisa que a Shirley Jackson brinca muito nessa obra é assombrado ou a nossa protagonista tá perdendo a sanidade? Porque ela não é uma narradora muito confiável, entendeu? Tem toda uma questão de sexualidade ali, que também é muito presente ao longo da obra. Então, acho que por isso que eu gosto tanto dessa obra, é justamente essa ambiguidade, né? Você termina e você escolhe o que você quer. Isso é muito legal, isso é muito gostoso de ter. Como que você quer que a história termine com você? Se realmente aquela casa é uma casa maldita, insólita, ou se a nossa protagonista já vem ali de um passado muito conturbado. Eu acho que é muito, muito bom, e o jeito que ela coloca os personagens, eu acho a Theodora uma das melhores personagens da literatura, assim, ela é sensacional. E a outra coisa que as mulheres têm muito em comum, né? Elas deixam meio que o final pra você. Elas não acham que você é burro, ela não precisa explicar nada pra você. Você lê os contos e, tipo, os livros, e você pode decidir como a história termina, entendeu? Não tem final comentado, né? Não precisa, Final tipo, explicado. pegar na sua mãozinha. Não precisa pegar na sua mãozinha e explicar. Eu, particularmente, gosto muito, porque parece que toda vez que eu retorno esse tipo de obra, eu penso um final diferente, eu tenho uma conclusão diferente, e eu acho, de novo, que isso é arte pra mim, você transcender esse tipo de coisa. Aqui eu abri um site de rede social aqui de filme, aqueles que você é pretencioso e dá sua notinha como se alguém se importasse com a tua opinião. Tem aqui 7 adaptações listadas e colocaram a Rose Red do Stephen King. É oficialmente uma adaptação de Casa da Colina? Não, Não, porque é o livro dele. é outra coisa. Não, é um roteiro original. Não é um livro. É um roteiro original dele. Tá. Não é livro nem nada. Ele criou como um evento televisivo de 2 dias, assim. Sim. Então, perfeito, então. Então, são 6 aqui. Tem esse The Haunting, de 63, que a Gabi já tinha mencionado. Tem A Casa Amaldiçoada, que também é The Haunting no original, que é de 1999. Esse é o filme que eu mais lembro. Adoro. Né, que chegou a passar na TV algumas vezes. Ele é muito... Assim, eu não acho ele um filme tão bom, mas ele é muito divertido de assistir, assim. Ele é bem legal mesmo. É, divertido. Ele tem muito de humor ali, muito. Sim. Humor até meio involuntário, assim, né? Tem umas mortes esquisitas, né? As cabeças de bebê de madeira chorando. É interessante. Tem A Maldição da Residência Hill. Tem House of Haunted Hill, de 59. Então é de 63, nem é a primeira adaptação. Não, mas esse House of Hunt é o do Vincent Price. Não cai nisso, que não é adaptação. Não é adaptação? Porra, então e o Filmou? Que merda é essa aqui, o Filmou? Vai tomar no cu. A Casa dos Espíritos, do Vincent Price, é um roteiro... É outra história. É um milionário que reúne 5 pessoas de uma casa, mas, tipo, não é o Hill House. Tá. É só porque é Haunted Hill, daí a galera, entendeu? Mas calma aí, tem uma mansão supostamente assombrada em cima de uma colina? Tem. Então foda-se. Foda-se. Agora é. Esse é o elemento que falta. É isso aí. A gente tem também Nós Sempre Vivemos no Castelo, de 1962, que também é um mistério gótico, que foi citado, inclusive, pela revista Time como os 10 melhores romances, ponto. É incrível. Do caralho. É foda mesmo. É muito bom. Ele é bem fácil de achar em português, assim, é um livro bem tranquilo de ler, e ele é muito bom também. Eu acho que é daquele que vale a pena você ir sem saber muito da história, porque tem até uma adaptação cinematográfica recente. Eu acho que ele e A Loteria são 2 livros introdutórios da Shirley Jackson que é muito bom você já pegar e ver se você curte a pegada dela ou não. Eu comecei por esses 2 e eu curti bastante. A Shirley Jackson, assim como quase todas as escritoras que a gente vai falar hoje, não teve uma vida muito fácil, assim, né? Eu acho que isso também influencia muito a escrita dela. Ela teve um casamento super complicado, o marido controlava ela financeiramente, traía ela um monte. Ela morreu cedo também. Ela fumava muito, ela era muito reclusa, ela tinha agorafobia. Ela começou a ser medicada com remédios muito fortes, que na época, assim, eram prescritos livremente e causavam um vício. Ela morreu super cedo, né? Então, assim, ela tem toda uma história de vida que vale a pena, eu acho, procurar, né? Infelizmente, não tem biografia dela em português, mas tem uma que chama A Rather Haunted Life, que é muito boa. Pra quem gosta de Shirley Jackson ou gosta de ler biografia ou quer conhecer mais sobre essas mulheres escritoras. Como é o nome de novo? A Rather Haunted Life. É muito legal, vale a pena, assim, é vencedor de prêmio, sabe? Então,
Pra quem curte, fica a recomendação. E as mulheres no horror, hein? Vamos falar então da Aninha Arroz, nossa queridíssima Anne Rice, né? Ai, não! A Anne Rice... Ai, tadinha, outra que sofreu pra cacete, né? Ai. Li muito. Ela formou caráter, viu? Porra. Menos na época crente dela. Mas na época vampírica, ateia. Não, porque eu gosto quando os vampiros eram machos. Não, eles nunca foram. Vou ler Anne Rice, que era todo mundo macho. Eles nunca foram. Não. Nenhum deles são. Ou eram anjos gays ou vampiros gays, sabe? Sempre foi. Hoje o pessoal tá falando relacionado a Crepúsculo. E às vezes eu já vi gente citando que gostava dos vampiros machos da época da Anne Rice. Que lá era homem de verdade, os vampirão. Tom Cruise fazendo o vampiro da Anne Rice é a coisa mais gay fabulosa que existe. Gente, eles são um casal, eles até adotam uma menina, pelo amor de Deus. Não tudo, é? Calma aí que não. Eu discordo. Porque eu não vejo nada de errado eu me juntar com um brother pra morar junto porque tá caro. E porventura, a gente fala, pô, a gente poderia adotar uma criança. Isso não tem nada de errado. André, a gente não liga pra sua opinião, é isso. Caralho. Que gratuito. Se você não quiser transar, tudo bem. Mas, né, o Tom Cruise ali... Não, uma broderagem, assim, de leve, eu não sou contra, porque, né, não sou contra, não, nada a ver, pô. Quem nunca, né? Enfim, vamos lá, vamos parar de sacanagem. Ela nasceu na cidade de Nova Orleans em 4 de outubro de 1941, nos Estados Unidos. É essa autora gótica de literatura erótica e literatura cristã, né? Porque é isso aqui, né? Sabe por que a Anne Rice é tão foda? Por quê? Porque ela nasceu dia 4 de outubro. E todas as pessoas que nascem dia 4 de outubro são muito fodas, entendeu? Entendi. Cara, eu não acredito que você divide aniversário com a Anne Rice. Que fenomenal, cara. Que chique! Ai. E com a Susan Sarandon, eu acho. Calma, ou é a Susan Sarandon ou é a Sigourney Weaver, vamos ver. Ah, a Susan Sarandon. Ai, que demais. É a Susan Sarandon. Pois você saiba que eu nasci na mesma data do rei Roberto Carlos. Ai, que lixo, que tristeza. Qual é a parada? A cidade de Nova Orleans, ela já tem um pouco dessa mística, né? Ela tem aqueles cemitérios elaborados, cortejos fúnebres diferenciados, essa herança do voodoo e do hoodoo, né? Tem muito essa mística local, né? Até muito exotizada pelos filmes, né? Problematicamente falando, né? Também, né? Mas isso não tem como, influencia bastante ela, né? A sua família é de tradição católica irlandesa, né? O que pros Estados Unidos é algo bem raro, porque o pessoal lá é protestante, né? E quando sua mãe morreu em 56, por causa do alcoolismo, né? A Rice, ainda em adolescente, ela nega a fé em Deus. Vou escrever sobre vampiros putanheiros em relacionamentos homoafetivos a partir de agora. Cansei. Cristianismo nunca deu nada pra mim. E é claro que ela lança aí a sua crônica vampiresca, né? Mais de 30 livros. Sua estreia aí, Entrevista com o Vampiro, é publicada em 1976, né? Escrito em apenas 5 semanas. A mulher é uma máquina. Ela é. Cara, inclusive 30 livros, acho que isso aqui bate de igual pra igual com o Stephen King, hein? Stephen King deve ter um pouco mais. Mas, cara, 30 livros? Essa mulher viveu quanto tempo? Muito. É o sofrimento, é a depressão. A pessoa, quando ela tem depressão, É quase um por ano aí, talvez, né? Um a cada 2 anos, né? Bastante coisa aí. ela começa a escrever muito. Então, ela tem o impacto, né, da morte da filha dela na sua vida, na sua jornada como escritora e espiritualmente, né? Quando ela escreve sobre os vampiros, nessa época, ela renega, né, nesse momento, e ela fica ateia mesmo, desenvolve isso. E aí, depois, ela sofreu muito com a morte da filha. A filha dela morreu criança. Tanto é que a Cláudia, em Entrevista com o Vampiro, é uma personagem inspirada na filha dela. E para imortalizar, né, fazer vampira seria a forma dela imortalizar a filha. Depois de alguns anos, ela se converte novamente ao cristianismo e passa alguns anos sendo uma praticante da religião a qual ela escolhe seguir. E os seus livros mudam, ela para de escrever sobre vampiros. E quando ela está nessa fase, né, religiosa cristã, ela passa a escrever sobre anjos e alguns seres relacionados à ordem cristã, né, relacionado a céus e esse tipo de coisa.
E depois ela volta de novo, sabe? Ela sai da igreja de novo, sabe? Parece desviado. Sai da igreja de novo e volta a escrever, né? Como o Andrei falou, ela escreveu muito. E ela escreveu muito em todas as fases. E em todas as fases ela vendeu muito também, sabe? Ela tem uma escrita, ela tem uma escrita, assim, com uma comunicação em que as pessoas gostam bastante de ler, além das suas histórias. Ela amarra muito bem personagens e histórias, um livro no outro. Ela cria universos, então isso manteve diversos dos seus leitores e apaixonados ali seguindo. Eu fui uma dessas leitoras, eu gostava muito dos livros de vampiro dela. A Hora das Bruxas, pra mim, é um dos livros mais maravilhosos que eu já li. Acho ele muito gostoso, mas eu não li nenhum livro cristão, tá? Só li os livros de terror. O disclaimer. O disclaimer. E acho fabulosa a personagem Cláudia, a filha adotada pelo casal queer lá do Tom Cruise. A Cláudia, eu acho aquela personagem maravilhosa, aquela criança birrenta, teimosa, sabe? Como seria a filha dela. Então... Sabe? Imortalizado como um vampiro e registrado num livro. É incrível, sabe? Como a filha dela é imortal, virou imortal, como ela gostaria que fosse. É quase ressignificar uma tragédia. Eu acho muito incrível a capacidade que essas pessoas têm, sabe? Porque, bom, você vai ter que continuar vivendo, certo? Qual é a forma que você vai escolher de viver em relação a isso? E escritores, pessoas extremamente criativas, sejam nas artes plásticas, seja no cinema, seja na literatura, eu acho incrível o poder que elas têm de colocar esse tipo de tragédia pra fora de uma forma que outras pessoas se identifiquem. E eu também acho que é uma forma de você não se sentir tão sozinho, sabe? Uma vez eu tava conversando com duas amigas muito mais velhas do que eu, a gente tava falando sobre um assunto relacionado a mulheres que é muito pesado. Eu nunca tinha ouvido falar. E uma delas virou pra mim e falou assim, a gente se sente muito sozinha porque nem entre nós mesmas a gente fala sobre esse assunto. Então é uma coisa muito solitária. Por mais que as pessoas vejam que eu estou passando por essa situação, ninguém tá sentindo. E eu não posso falar porque às vezes é um tabu na sociedade. Então imagina, a sua filha morreu e como você queria que ela continuasse sendo? Tipo, uma pirralha pentelha desse jeito. E muitas mães podem se sentir, devem se sentir dessa mesma forma. Então, eu acho que quando uma mulher ela se propõe a escrever, seja lá o que for, uma ficção, um romance, e ela tenha passado por algum tipo de trauma, eu acho incrível o poder que é ela colocar em palavras, algo que outras pessoas também passam, mas elas não sabem colocar isso pra fora de alguma forma, entendeu? Então, pra mim, a Anne Rice, ela é esse tipo de pessoa, tanto que as crônicas vampirescas vão até, entendeu? Não acaba mais o tanto de livro que ela escreveu, além de que temos vampiros queer, graças a Deus, porque, tipo, eu gosto muito de Drácula, mas pra mim um Drácula já basta, não precisa mais de tantos. Assim, né, porque vampiros sempre foram queer, talvez não com esse termo, porque o termo ele é mais recente, mas tipo, gente, Carmila, Drácula, escolhe o que você quiser, não tem nada de hétero, entendeu, nisso, assim, não tem nada. Eles sempre comeram todo mundo, né? O dia inteiro, o tempo inteiro. Aquele Keanu Reeves não passou ileso não do Drácula, não. Que horror. Bem, tem algumas polêmicas relacionadas a Anne Rice, né? Uma delas é que, na década de 90, depois de passar boa parte da sua vida sendo ateia, né? Ela retornou a sua fé no cristianismo, passou a ser católica de novo, passou a escrever livros que detalham a vida de Jesus. E em 2010 ela voltou a rejeitar o cristianismo. Mas eu achei isso particularmente engraçado. Falei, é igual brasileiro desviado da igreja, vai e volta, sabe? É, perfeito. E eu acho interessante também porque ela entra num rolê de uma literatura muito maluca, assim. E ainda no rolê dos vampiros, né? Dessa saga vampírica, né? Ela começa a falar de Atlântida e uma coisa mais espiritual, que envolve a origem dos vampiros dentro desse universo e tal. Que é uma galera, que é uma coisa que é meio rejeitada, assim, pelos fãs, pelo que eu vejo por aí, né? Bem, assim como seus personagens, né? Os seus vampiros, Anne Rice também hoje está imortalizada pelas suas histórias e pelos seus livros. Ela morreu na pandemia, não foi por causa de Covid, ela teve um acidente vascular cerebral e ela
Ela morreu em 11 de dezembro de 2021, com 80 anos. Foi sepultada em janeiro de 2022 no mausoléu da família Rice e hoje é aberto à visitação. Vamos falar aqui de uma autora que eu amei conhecer, que é a Mariana Enríquez. Mariana Enríquez é uma romancista e contista, jornalista, nascida na Argentina em 1973. E a Mariana Enríquez faz parte de um grupo de escritores conhecidos como a Nova Narrativa Argentina. Eu não sou especialista, então não faço a mínima ideia do que significa. Mas ela, de Buenos Aires, se mudou para Valentim Alsina e depois foi para La Plata, onde começou a fazer parte da cena literária e punk local, né? O que inspirou ela a estudar jornalismo com foco no rock, o que provavelmente acabou influenciando o seu livro, né? O seu primeiro livro, Este é o Mar, lançado em 2017. É curioso que a história da Mariana Enríquez, ela meio que é atravessada pela questão da ditadura militar argentina. E isso influencia bastante as obras dela, né? Então, é uma questão bem sangue latino, realmente, assim, que você tem bastante essa influência dentro delas, né? Inclusive tem aqui um dos traumas do regime dela, um de seus amigos que tinha uma banda de punk rock, vivia sendo detido pela polícia em um dia de ensaio com muito barulho, né? Afinal, banda de rock, né? Ele foi levado novamente pra delegacia, só que nunca mais voltou, né? Ele foi assassinado. Essa é a certeza que Mariana tem, né? Ao contar sempre sobre esse relato. Enfim, foi alguém embarcada muito por essa questão do regime, né? Ela tem algumas obras muito fantásticas, né? Como As Coisas que Perdemos no Fogo, que daqui a pouco a Era vai falar, que foi um livro de contos que curtiu muito em 2016. Eu falei bobagem, tá? Este é o Mar foi de 2017, não foi o primeiro livro dela, tá? E talvez o que mais chamou a atenção dela nos últimos anos foi o Nossa Parte da Noite, de 2019, né? Que fez ela ganhar o prêmio Herralde de Novela. Não sei como... Eu falo igual novela mexicana quando eu falo espanhol. Carlos Alberto. Paola Bracho. Sim, sim. Tem também Os Perigos de Fumar na Cama, né? Que é um livro de contos. Eu gostei muito de Nossa Parte da Noite, foi o único livro que eu li dela, assim, mas realmente é uma narrativa bem incrível, né? Eu tive contato com esse livro, eu já tinha visto elas falarem, só que, gente, Nossa Parte de Noite é um calhamaço gigantesco. E eu assinava Intrínsecos na época, e esse livro veio. Então, eu tava querendo alguma coisa, tipo, diferente do que eu estava lendo na época, eu tava fazendo meu mestrado em ficção científica. Eu queria o maior livro que eu tinha nos meus livreiros, e era esse. Eu falei, catei. E, gente, eu entrei numa espiral de fantasia e horror e terror, porque essa mulher consegue trazer denúncias das ditaduras que a Argentina passou. Ela mistura com ocultismo, e ocultismo eu não tô falando, tipo, ela fala de Aleister Crowley com toda certeza, porque tem uma parte que passa lá na Inglaterra, mas ela também fala do ocultismo da Argentina, dos povos originários dali, e ela consegue misturar essas duas coisas. Então, por mais que você possa se assustar um pouco com o tamanho do livro, ele vale muito a pena. Além de que é um livro bem violento, ele é bem gráfico, só que foi com ela que, tipo, sabe quando você escuta uma historinha e você fala, ela deve ter inventado essa história? E foi o que aconteceu, uma coisa que aconteceu na Colômbia. Tem um caso que é da Omaira Sanches, que teve um terremoto na Colômbia, se não me engano. Na verdade, foi a erupção de um vulcão e destruiu a cidade que estava ali em volta. E essa menina, ela ficou presa da cintura para baixo nas construções. Isso contando no livro, tá? Que foi muito noticiado na época. Tudo tava passando na televisão e as crianças assistiam isso e muitas crianças ficaram com medo. Por quê? A Omaira, quando ela ficou presa nos entulhos e na água, etc., os olhos dela começaram a ficar preto. Então, tipo, ela foi conhecida como a garota dos olhos negros, porque toda a parte branca do olho dela ficou preto e ela ainda estava viva e ela ainda estava sendo entrevistada. E ela falava que ela sentia que ela estava apoiada na cabeça da tia, que estava debaixo dela, por isso que ela conseguiu ficar acima do nível da água. E daí eu lendo aquilo e eu falando assim, putz, que história inventada, né? E eu, assim, ocasionalmente falei assim, vou jogar o nome dessa menina no Google. E era uma história verídica. E eu falei assim, isso é quase fica aí uma indicação para os pauteiros do Mundo Freak, o caso da Omaira, que dá um caso insólito aí para contar tudo o que aconteceu.
Mas eu falei assim, pô, essa mulher, ela tá escrevendo uns negócios, né? Então eu simplesmente fiquei obcecada por apagões que existiram em vários países, né? A gente também já teve apagão aqui no Brasil em decorrência das hidrelétricas e, enfim, por aí vai. Na Argentina acontecia muito desses apagões, principalmente nas ditaduras. Denúncia da ditadura, tudo isso misturado com ocultismo, Aleister Crowley, sigilos, magia sexual, tudo. Ela conseguiu juntar tudo de uma forma muito coesa, muito bem amarrada. E daí eu simplesmente fiquei obcecado pela Mariana Enríquez, porque foi ela que me fez ter a chavinha virada de tipo, mano, é isso aqui que eu tenho medo. Eu passei a minha vida inteira lendo sobre casas assombradas, que nem eu sempre falo, pô, se minha casa for assombrada, se o Nimbus estiver me assombrando, eu meio que vou acolher, entendeu? Não tenho o que fazer. Não tem o que fazer, a não ser que, sei lá, comece a me perturbar, eu vou pedir pra pagar o aluguel junto comigo. Mas as coisas que ela traz são coisas que eu realmente comecei a sentir medo e a não dormir à noite, né? E conforme eu fui lendo, terminei esse livro, eu fui atrás dos contos, e os contos é com certeza só ladeira abaixo. Se a Ira quiser falar das coisas que perdemos no fogo. Eu acho que a gente pode falar tudo. E você falou tanto e tão objetivamente. Você disse muito, né? Eu tinha lido Dolores Raias, Come Terra, e é um livro que, assim... É um vral. Um vral intenso, me marcou muito. Eu tava, assim, meio aérea até quando eu terminei de ler esse livro. E aí, o Andrei tava lendo a parte de noite, né? Ele me passou outro livro e eu fui ler As Coisas que Perdemos no Fogo. A gente tava em pandemia, eu tava doente, tava com problema no útero, eu tava assim, estrassalhada, não tava afim de ler nem de fazer muitas coisas, mas eu tava assim, muito aérea quando eu li Come Terra. Eu achei incrível, mas eu fiquei assim, muito aérea. Nossa, que livro intenso. Aí eu fui ler As Coisas que Perdemos no Fogo. É incrível assim, além de toda a discussão social que ela tem em todos os livros, em todos os seus contos, e cada conto ela aborda um recorte, intersecciona com o outro, mas ela foca por conto, desde o fantástico e desde do que ela tá falando, né? Então, além de contos, né, principalmente como ela é feminista, sobre corpos femininos, né, crianças também, ela aborda bastante o abandono de corpos e de corpos infantis também. E aí, além de toda essa discussão que ela faz, a escrita da Mariana e a intensidade com que ela utiliza do seu pouco espaço de texto, que é um conto... Jornalista, desculpa, mas jornalista, ele tem o poder de coesão e de usar as palavras certas e tipo, tá aqui, não precisa mais de tanta firula. Eu sinto isso com o Chuck Palahniuk do... Chuck Palahniuk. Clube da Luta. Nossa, o Chuck Palahniuk é... Palahniuk, não sei falar da verdade. Fala de novo, senão vou encher o teu saco. Chuck Pichuco. É o Chuck Pichulo. Enfim, é o cara do Clube da Luta. Eu acho que ela deixa menos aberto que ele, mas ela tem isso também, assim, a sua parte criativa do que ela tá produzindo, além de toda essa discussão social que tá tudo explicitamente em tudo, a forma com que ela usa para criar o fantástico, para criar o horror, para criar o mistério, sabe? É intenso, ela te absorve, ela te coloca dentro da história. Então, ela tem uma escrita que em pouco tempo de texto, em pouco espaço de texto, ela consegue nos mergulhar numa história com profundidade, mesmo com pouco conteúdo ali. Então, acho que a Mariana Enríquez, ela tem essa relação de escritora latina... Enríquez. Isso, a Mariana Enríquez, além dessa relação com gênero, a localização de ser uma América Latina, de falar com a gente, falar um pouco mais. Ela tem um conto, não vou me lembrar o nome, que está no As Coisas que Perdemos no Fogo, em que é um conto muito ribeirinho, de periferia ribeirinha, e muito parecida com aquela história que aconteceu no Rio de Janeiro e que você gostaria de escrever uma ficção quando teve as enchentes, sabe, certas contaminações. Tem muito de Lovecraft nesse conto. Esse muito, conto ele é incrível, incrível. É super. Tem muito, ao mesmo tempo eu também não queria dizer que tem de Lovecraft, porque eu acho que estava acontecendo isso com o Lovecraft e não deixou de acontecer nos outros lugares do mundo também, então acho que... São os paralelos. Então, a gente tem algo
muito nosso, assim, sabe? E as coisas que perdemos no fogo, gente, meu Deus, que conto incrível, que transformador. Esse conto, pra mim, também foi outra quebra na minha cabeça. Eu me tornei outra pessoa depois de que eu li. Eu me tornei outra pessoa depois de que eu li Marianne Hicks, literalmente. Mas o conto que... As Coisas que Perdemos no Fogo, que é o último conto dela, eu fui atrás de artigo científico em espanhol pra eu poder entender a profundidade desse conto, de tão absurdo que ele é, entendeu? Tipo, ela fala de relação de beleza, ela fala de tipo, olha, somos mulheres queimadas e existe um novo ciclo de beleza. Daí você fica pensando, será que a gente saiu desse ciclo do que a beleza significa pra sociedade? Ou se a gente só criou um novo ciclo? E no final das contas eu descobri que a inspiração pra ela fazer As Coisas que Perdemos no Fogo foi um caso real. Foi um caso de feminicídio que aconteceu na Argentina, onde uma mulher foi queimada viva pelo seu parceiro. E depois que ela foi queimada viva pelo seu parceiro e foi noticiada na mídia, a quantidade de mulheres que foram mortas porque seus parceiros queimaram elas aumentou. Então, ano passado eram 13 casos, no ano seguinte, depois de terem noticiado o que aconteceu, porque o cara era envolvido numa banda de rock, ele era um pouco famoso, e daí saiu bastante pra mídia. Aumentou em de 18 para 200. Entendeu? E, de novo, foi outra parte que eu descobri que, isso não deve ter acontecido, né? E quando eu joguei no Google, o negócio era real. Então, eu acho que eu passei umas 3 semanas seguidas só pesquisando essas coisas pequenas, esses detalhes que criaram, histórias de terror e de horror que as mulheres passam. Então, ela tá se utilizando do terror e do horror para denunciar o que os corpos das mulheres são na sociedade, entendeu? E eu não tô falando da sociedade brasileira. Ela é uma mulher argentina. Então, a gente tá falando de, mulheres que são queimadas, mulheres que são traficadas, mulheres que são abusadas sexualmente. E isso é muito presente na América Latina. Tem um momento que ela fala assim, é normal, entre muitas aspas, né? Você ser uma criança e você ser abusada sexualmente. Faz parte da sua trajetória como mulher na sociedade. E quando eu li isso, eu falei assim, meu amigo, isso é muito pesado. Então, pra mim, Marianne Enríquez, ela se apropria do horror e do terror para fazer denúncias em relação às mulheres na América Latina e também da ditadura militar. Muito bom. Só apenas gostaria de fazer a pequena piadoca de que a conclusão geral é que a Jay precisa ser impedida de acessar o Google. Era só isso que eu queria falar. Bem, se a Gabi não vai comentar nada, eu só quero mandar um beijo e agradecer a Mila e o Nando que trouxeram da Argentina. Eles foram numa tarde de autógrafo onde estava a Marianne Enríquez. Meu livro não veio autografado, mas eu fiquei feliz que ele trouxe um livro original em espanhol pra mim, da Nuestra Parte de Noche. E eu estou muito agradecida. E a capa é maravilhosa, então deixa eu agradecer, porque eu tenho a Nossa Pátria de Noite, eu tenho As Coisas que Perdemos no Fogo, tem mais um que agora esqueci dela, Os Perigos de Fumar na Cama, que também um amigo meu, o Fábio, ele trouxe da Argentina, então muito obrigada. Eu tava literalmente obcecada nessa época. Muito bom. Os Perigos de Fumar na Cama também é um ótimo livro. Eu achei que ele ia ser fraco, sabe? Eu pensei assim, fraco não, perdão. Eu achei que ele ia ser leve. Eu estava de férias, levei ele para ler na piscina, e a primeira história, ela é um pouco mais leve mesmo, né? Aí eu, que delícia de livro. Aí na segunda história, você cai num poço sem fundo, assim, de terror, de horror, e eu... Gente, vocês precisam entender que se você for ler Marianne Enríquez, vá preparado para todos os tipos de gatilhos possíveis, tá? Assim, todos. O que você imaginar vai ter. Bem, né, eu sei que é difícil fazer esse tipo de pauta, porque são tantas autoras que a gente já leu, ou que a gente deveria ler, né, que a gente acaba terminando essa gravação, pelo menos eu sinto isso, querendo conhecer ainda mais, né, porque a gente percebe como às vezes o nosso repertório é curto. Então eu fiquei pensando em algumas outras autoras que eu gosto muito, sim, que eu acho que vale muito a pena ir atrás. Uma delas é a Silvia Moreno Garcia. Ela é uma autora mexicana,
traduzida para o português, né? Ela saiu pela Dark Side com O Gótico Mexicano, que é um livro fantástico sobre Casa Assombrada. E ela tem outros, né? Ela tem a filha do Dr. Morriu, né? Ela tem o Silver Nitrate, que é o último dela que saiu, que é uma coisa ocultista com cinema mexicano, assim. Infelizmente ainda não tem tradução, mas vamos torcer. E ela é uma autora incrível, porque ela trabalha muito com gênero, muito com a questão do México, sabe? Com essa identidade mexicana, com essa questão do ser latina. Então, acho que vale bastante dar uma olhada nela, assim. Os livros dela são muito gostosos de ler também. E tem uma outra que eu acho que vale ficar atenta, que é a Laura Purcell. Ela tem um livro publicado pela Dark também, que é O Silêncio da Casa Fria, que é um filme que me perturbou imensamente quando eu li. Eu lembro que eu fiquei com muito medo, o que é raro hoje em dia, porque eu leio muito quando eu vou dormir. Então, assim, se eu ficar com medo, eu não leio mais nada. Mas eu fiquei perturbada, porque tem uns bonecos de madeira que vão se mexendo, assim, e tem toda uma vibe de Casa Assombrada. Fica a recomendação. E eu queria sugerir 2 autoras brasileiras também, que eu acho que arrasam quando o quesito é desgraçar a cabeça dos outros, assim. São 2 que eu li e eu fiquei completamente perturbada, que é a Paula Feb, né, com o Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, que assim, eu levei um soco no estômago quando eu terminei de ler. E a Verena Cavalcante, que tem o Inventário de Predadores Domésticos, que é outro, assim, que não é só um soco no estômago, é uma pedrada na cara, assim, você meio que termina sem conseguir respirar. Então, acho que são nomes que valem a pena ficar esperta e procurar, porque se você curte um desses horrores que ficam com a gente por um bom tempo, essas mulheres são sensacionais. Então, gente, essa é uma pequena lista de autores incríveis. Não conseguimos colocar todas, mas eu espero que isso influencie você a buscar o conhecimento, né? Ter mais autores incríveis para você ler aí. E acho que é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado para todo mundo. E essa mesa maravilhosa, naturalmente, né? E aquilo, não olhem para trás. E belas noites, queridos ouvintes. Trovões, 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 trovões. Eu sou Andrei Fernandes. Trovões, 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 trovões. Au! Lobo na steppe. Eu sou Andrei Fernandes e hoje gravaremos sobre mulheres incríveis com mulheres incríveis. E a Gabi. Eu quero um RDM do meu livro. Vai ficar querendo, meu bem. Vai ficar querendo, meu bem. Como diz meu pai, eu vou te passar uma sabedoria. A gente não pode ter tudo que a gente quer, entendeu? Entendi. Como dizia meu pai. Meu pai diz assim, querer não é poder. Então... Você não é todo mundo. Que bom que você tem pai, Gabi. Se você coloca isso no Twitter, você já viu o que ia acontecer, né? A Gabi não tá mais usando Twitter, quase. Eu apareço lá de vez em quando, mas tenho muita preguiça, entendeu? De ficar comprando briga aleatória. Esse episódio vai ser ótimo, porque tá eu, a Gabi e a Ira. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu gravar. É porque tem Big Brother. Vai, corre. Corre que tem vambora. Eliminação. Vai. Pela primeira vez em 90 episódios, eu concordo com a Gabi em uma coisa. Vai, go, vai! A literatura de horror tem raízes profundas na história da escrita e se estende por séculos com contribuições. E as mulheres no horror, hein? Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.